Hoje, nós vamos aprender uma palavra do seguinte: nós somos mais um na multidão, ou nós somos aqueles e aquelas escolhidas por Deus do meio da multidão? Ser mais uma na multidão e mais um na multidão é ser normal como todos. Ser um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, do meio da multidão é diferente. Vamos fazer uma pequena parábola, né? Tem a multidão de pessoas, mas você tem aquele cantor famosíssimo, aquele artista, aquela cantora famosíssima. Então aquelas pessoas, elas não fazem parte da multidão. Elas se separaram da multidão e entraram em evidência. Então elas não fazem parte da multidão, porque se elas fizessem parte da multidão, elas não estariam na posição, né, que elas estão, e sim lá no meio da multidão, sendo igual aos outros. É a mesma coisa que nós estamos tentando trazer para você aqui hoje. Você acha que Deus te escolheu, te chamou, te levantou para ficar no meio da multidão? Ou Deus escolheu a mim e a você e nos tirou e quer nos tirar do meio da multidão para nos colocar numa posição privilegiada aos olhos deles? Tem um outro ditado que também, né, muitas vezes a gente fala, aquelas pessoas que saem fora da curva, né? Pessoas diferentes, pessoas que estão ali com o coração aberto, sincero, pessoas que não temem as trevas, que são fiéis a Deus, que acabam se dedicando e saindo fora da curva, não é assim? Vamos abrir aspas, né? Falar de homens como Moisés, como Jeremias, Isaías, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, abre aspas, seriam homens ali de Deus que saíram fora da curva, né? Não fizeram parte da multidão, foram escolhidos no meio da multidão, mas cumpriram a missão que Deus escolheu. E eu tenho certeza que todos nós que estamos conectados hoje, seja pela live, ou seja pelos FMs, pelos aplicativos, aqui neste dia de hoje, neste momento, na presença de Deus para ouvir essa palavra, certeza absoluta, sem medo de errar. Nós não somos escolhidos por Deus para estar no meio da multidão. Ele quer nos tirar do meio da multidão e fazer algo especial na minha e na sua vida. Mas nós temos que entender que para esse algo especial se cumprir na minha e na sua vida, nós temos que fazer a nossa parte. Porque muitos homens que foram chamados e escolhidos por Deus, muitas mulheres chamadas e escolhidas por Deus, para sair do meio da multidão, cumpriram a sua missão. E muitos desses homens, né, tiveram que conduzir uma multidão, mas a multidão muitas vezes não quis sair do meio do povão para poder seguir ao líder e acabou perecendo. Como Moisés. Moisés, usado por Deus, tirou um povo do deserto, uma multidão, mas eles quiseram continuar no pensamento de uma multidão incrédula, não crendo no favor que Deus estava fazendo para eles. Então hoje nós vamos aprender a palavra e você vai compreender que tanto eu quanto você que hoje temos o privilégio de estar conectados aqui na Igreja pelas Ondas do Rádio, nós não somos escolhidos por Deus para ficar no meio da multidão. Ele quer nos tirar do meio da multidão e nos usar num grande propósito que ele tem para a glória dele e para a glória de Cristo. Então vamos aprender um pouco mais. Quando nós prestamos atenção na palavra de Deus, nós temos duas opções: cumprir aquilo que Deus confiou em nossas mãos ou trairmos a confiança de Deus. Cumprirmos aquilo que Deus confiou em nossas mãos, sermos fiéis a Ele e chegarmos no dia do juízo final, cumprimos a nossa missão. Como nós temos a parábola, né, dos talentos. Todos conhecem a parábola dos talentos. Para um, Deus deu 1, para outro 3, para outro 5. O que tinha 5 dobrou, o que tinha 3 também dobrou os talentos, quer dizer, multiplicou, fez mais, e o que tinha 1 enterrou e acabou não multiplicando e entregou o que tinha. E a parábola diz, se eu soubesse que você ia fazer isso com o meu talento, eu tinha dado para outra pessoa. Então, muitos de nós, Deus tem dado para nós esse mover e esse agir, e nós estamos enterrando em nossas vidas e não cumprindo a nossa missão, e Deus ele está a ponto de tirar de nossas mãos para passar para outras pessoas. Então nós temos que abrir muitos olhos, que nós vamos falar sobre tudo isso no dia de hoje, para a glória do nosso Deus. Primeiramente, para nós compreendermos essa palavra que Deus vai trazer para nós, nós temos que começar lá de trás. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus ele fez um paraíso, e ele criou o homem, depois ele viu que o homem estava só, ele criou a mulher, a auxiliadora, a Eva. E Deus deu uma missão para eles tinham uma missão: crescei e multiplicai, enchei a terra, era a missão deles. E um segundo ponto da missão, não podiam tocar na árvore do bem e do mal, nem eles e nem os filhos que viriam depois deles. A árvore do bem e do mal tinha que continuar lá, naquele lugar, lá no meio, e não poderia tocar. Alguns vão falar, pastor, mas por que Deus pôs a árvore lá? Como é que Deus vai provar a integridade e a obediência de uma pessoa sem que a pessoa tenha
perto dela aquilo que não deve tocar. Eu sempre falo para você, não adianta nós pegarmos um alcoólatra, pôr numa sala fechada e pôr a bebida na outra sala. Nós temos que pôr os dois na mesma sala e ver se o alcoólatra vai ficar por horas e horas naquela sala e não vai beber. Não adianta nós pegarmos uma pessoa viciada, um drogado, e colocar a droga numa sala e trancar ele numa outra sem a droga. Nós temos que colocar os dois juntos e nós vamos ver se realmente ele vai vencer. Então Deus não conseguiria ver a fidelidade e a integridade de Adão e Eva sem que Adão e Eva tivesse perto deles algo a qual Deus falou para eles não mexerem. E ali foi provado que eles não foram íntegros a Deus. Eles não cumpriram a missão dele. Então Adão e Eva são os primeiros a terem o privilégio de serem criados por Deus e ter uma missão de Deus para eles cumprirem. Mas eles não cumpriram a missão. Preço que eles pagaram foi caro. Mulher multiplicou a dores nos partos. Homem trabalha no ardor do sol e não consegue se sustentar como nos dias de hoje. Amém? Foram expulsos do paraíso. E o maior prejuízo espiritual para eles foi Caim matar Abel. Então, automaticamente, eles carregaram, cientes do assassinato dos irmãos, automaticamente foi por causa do pecado que eles cometeram diante de Deus. Então, Eva e Adão carregaram essa culpa, porque Caim matou Abel por causa da maldade que entrou no coração de todos, quando Eva desobedeceu a Deus comendo e Adão, na sequência, fez a mesma coisa, comendo do fruto da árvore do mal que não deveria comer. Então, automaticamente, nós temos um grande exemplo. Peraí, nós temos Eva e Adão. Nós temos Adão e Eva. E os dois tinham uma missão que Deus decretou para eles. Olha, vocês vão crescer, multiplicar, vão comer do bom e do melhor, viver no paraíso. Tudo é submisso a vocês, até os animais. Vão respeitar vocês. Só não comem da árvore do bem e do mal. E ali foram os primeiros a desobedecerem e não cumprirem a missão que Deus decretou para eles. Por que não cumpriram a missão? Não cumpriram porque foram desobedientes. E muitos de nós hoje não estamos entendendo que Deus tem nos dado o talento para a gente multiplicar esse talento, e muitos de nós temos enterrado esse talento, e muitos de nós não temos cumprido a missão que Deus decretou para nós. Depois de Deus, depois de Adão e Eva, nós podemos pular direto para Moisés, né? Tem Noé, tem Abraão, mas vamos direto para Moisés. Deus, ele escolheu Moisés como líder. E Deus tinha um propósito através da vida de Moisés. E um propósito através do povo, que ele ia tirar da mão de Faraó. O propósito de Deus e o objetivo de Deus era levar aquele povo para a terra que manava leite e mel. Levar para uma terra abençoada. Levar para uma terra onde tinha tudo do bom e do melhor e eles não seriam mais escravos. A única coisa que o povo tinha que fazer era ser fiel a Deus. Adorar a Deus. Não pecar contra Deus. Respeitar as ordenanças, as regras de Deus. Respeitar Moisés como o líder que Deus levantou na liderança. Era só isso que aquele povo tinha que fazer diante de Deus. Quando Moisés desceu com os 10 mandamentos, obedecer os mandamentos. Mas aquele povo, nesse pequeno ponto que eles tinham que cumprir para tomar posse daquilo que ia beneficiar eles mesmos, eles não cumpriram. Aquele povo murmuravam, aquele povo brigava, aquele povo se prostituíam, aquele povo viviam reclamando, aquele povo não tinham fé, aquele povo criou um bezerro de ouro para adorar, para substituir Deus. Aquele povo negou Moisés como líder, não esperando ele descer do monte, fazendo o bezerro de ouro, dizendo que Moisés foi embora e Deus abandonou eles, caso que não era real. Deus estava lá com Moisés escrevendo as regras, os 10 mandamentos iniciais nas placas. Então tudo que aquele povo precisava fazer para eles mesmo tomar posse da terra prometida, eles não fizeram. E a Bíblia diz que eles morreram e ficaram prostrados no deserto por 40 anos. Por quê? Quando chegaram diante da terra prometida, a terra de Canaã, o que foi feito? Separado 12 homens. E desses 12 homens tinha Josué e Caleb no meio. E falaram para eles, olha, vão lá, passa 30 dias nas terras de Canaã e veja o que realmente tem lá. E eles foram, mas eles não olharam somente para as bênçãos e vitórias que aquela terra tinha. Eles olharam para os homens e mulheres que moravam lá, os guerreiros que moravam lá. E quando eles voltaram, 10 desses homens chegaram e disseram, não, a terra é bênção, a terra é boa, mas você tem que entender, os homens são gigantes, os homens são maiores que nós, são guerreiros, são fortes, né? Nós não vamos conseguir, nós vamos perecer. Se a gente entrar em guerra com eles, eles no estalar de dedo vão destruir a gente. 10 desses homens falaram isso. Mas Josué e Caleb disseram, não, Deus trouxe a gente até aqui, a gente toma posse, vamos sim, nós vamos conseguir, a gente vai conseguir. Mas o que se espalhou no meio do povo?
Não foi a fé de Josué e Caleb de falar, vamos que vai dar certo. Foi a incredulidade dos 10 que não criam que Deus era capaz de dar vitória para eles para entrar naquela terra. E eles murmuravam no meio do deserto dizendo, antes melhor Deus nos deixar morrer no deserto do que a gente morrer na mão dos inimigos da terra a qual Deus prometeu para nós. E ali Deus decretou, seja feita segundo a vontade de vocês. Vocês estão dizendo que é melhor vocês morrerem no deserto do que morrer na mão daqueles que vocês vão entrar na terra prometida? Deus decretou e selou e bateu o martelo, seja feita a vontade de vocês. Todos vocês que têm acima de 20 anos morrerão no deserto e não entrarão na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. E só vai entrar na terra prometida aqueles que têm menos de 20 anos e Josué e Caleb. E aconteceu, 40 anos, morreu toda aquela geração no deserto, errando e pecaminosa. Quer dizer, Deus, ele fez toda a parte dele. O povo era uma parte menor que tinha que fazer. Era só crer em Deus, acreditar em Deus, ter paciência em Deus, esperar no Senhor, agradecer ao Senhor, glorificar, adorar a Deus. Era só isso que eles tinham que fazer, né? Respeitar Moisés como líder. E ao mesmo tempo entender que aquilo que Moisés estava trazendo do monte, vamos supor, abre aspas, os 10 mandamentos iniciais, eram as leis de Deus para eles. E que se eles obedecessem, ia ser melhor ainda. Que Deus ia se alegrar mais ainda e abençoar eles. Era só isso que eles tinham que fazer. Deus fez o resto. Deus fez tudo. Deus fez 99% primeiro. Para Deus tirar eles da mão do faraó no Egito, Deus teve que fazer 10 pragas. Levantar Moisés e dar poder para Moisés, para poder fazer isso. Deus levou eles para o deserto. Quando os egípcios começaram a seguir de novo, a perseguir de novo, né, o povo de Israel, fechou-se o Mar Vermelho. Então Deus abriu o Mar Vermelho para eles passar, fechou-se o mar e matou os soldados dos egípcios todos. Deus fazia vir o alimento, todo o alimento e as codornas que vinham para alimentar. Deus fez o maná que jamais alguém tinha visto. De manhã o maná era o pão, todos os dias. Deus fez com que a água tivesse na rocha, para que eles pudessem beber. Deus fala na Bíblia que nem a sandália, nem a roupa estragava e nem doente eles ficavam. A Bíblia diz que Deus estava presente, de manhã como uma nuvem e à noite como uma coluna de fogo. Deus fez a maior parte, 99%. Foi o que Deus fez para todos eles, mas eles, automaticamente, 1% que tinham que fazer não fizeram. E a Bíblia diz que eles pereceram no deserto, porque quando eles chegaram perto de Canaã, enviaram lá os investigadores para investigar a terra. No meio desses 12 tinha Josué e Caleb, e ali automaticamente, só Josué e Caleb voltou na fé, de que tipo, vamos lá, Deus trouxe a gente até aqui, olha quantos sinais, sem dizer, né, do poder de Deus intermediado por intermédio de Moisés. Então se Deus fez tantas grandezas, você acha que Deus não vai derrubar esses homens pra gente entrar lá? Mas não prevaleceu, infelizmente, a fé de Josué e Caleb sobre o povo de Israel. Prevaleceu a incredulidade dos outros 10 que estavam com eles, dizendo que iam perecer, que iam morrer, que não ia. Como é que Deus trouxe a gente até aqui para encarar homens de 2 metros de altura, 3 metros de altura, guerreiros fortes, que vão matar a gente que é tudo magrinho, faquinho, tá no deserto caminhando aqui, não vai dar certo. E ali o povo tomou posse da incredulidade e começaram a dizer para Deus, antes morrêssemos aqui no deserto do que entrar naquela terra e morrer lá. Então Deus falou, tá selado, tá decretado, vai ser feito a vontade de vocês vão tudo morrer no deserto e não vão entrar na terra prometida. E Deus decretou que todos aqueles acima de 20 anos não entrariam lá, a não ser Josué e Caleb, que pela fé acreditavam nisso e entraram. Então tudo isso, nós temos que entender que era 1% a missão daquele povo, para tomar posse da terra prometida. 99% Deus fez. E aquele 1% o povo errou, pereceu, e biblicamente aquela geração mais velha não entrou. Entrou os novos que não tinham condições ainda de ter discernimento para poder blasfemar contra Deus. Hoje nós estamos no mesmo caminho. Deus, ele fez a parte dele. Deus, ele uniu forças espirituais para concluir de um filho nascer de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, não através de relações normais, como um homem e uma mulher faz, porque o Espírito Santo não é carne, ele é espírito.
Apenas tocou no ventre e colocou lá a semente no ventre dela. Deus permitiu que essa criança nascesse. Deus livrou essa criança das armadilhas e perseguições. Deus permitiu que a criança crescesse. E aos 30 anos, a criança, chamada Jesus, o Filho de Deus, Deus permitiu que ele manifestasse o grande princípio do projeto de Deus. E ali Jesus começou a separar os discípulos e iniciar a palavra, qual seria a regra, a doutrina da igreja futura, que é a igreja que viria na frente. Deus permitiu que o Filho sofresse humilhações, chibatas, carregando a cruz nas costas diante de todo mundo, que blasfemavam, gritavam, humilhavam ele. Deus permitiu que o Filho Jesus tivesse um prego gigantesco na mão esquerda, outro na mão da direita, e um prego gigantesco atravessando os 2 pés, numa dor insuportável. Depois Deus permitiu que o Filho fosse pendurado numa cruz, sangrando com uma coroa de espinho na cabeça, escorrendo sangue. Deus permitiu que ele fosse crucificado e ainda uma espada ao lado e morreu. E ao 3º dia Deus o ressuscitou, o levou para a destra, e Deus enviou o Consolador que habitou nos 12 apóstolos, nos 12 discípulos que Deus tinha escolhido através de Cristo. E através desse Espírito Santo que nós temos hoje, que inicialmente habitou nos apóstolos e começou ali o início da igreja, Deus fez toda essa parte. E além de tudo isso, através da cruz de Cristo, ele acrescenta 2 pontos. Através de Cristo, o último sacrifício, o último cordeiro, o último sangue naquela cruz, seria remido e redimido o pecado de qualquer ser humano que quisesse servir a Cristo de verdade e se arrependesse. E também naquela cruz, foi aberto para nós as portas do reino de Deus, para que todo homem e mulher que se converte de verdade de seus pecados, arrependidos, remidos pelo sangue de Cristo, andarem em santidade em suas vidas, poderão entrar no reino de Deus, depois dessa vida viver na eternidade ao lado do Pai. Tudo isso foi a parte de Deus para nós. Agora, a nossa parte é menos que 1%. Deus só pede para a gente obedecer a Bíblia. Deus só pede para a gente obedecer a palavra, praticar o Evangelho. Deus só pede para nós não praticarmos o pecado. Deus só pede para nós não cobiçarmos as coisas da terra, as coisas terrenas, as coisas deste mundo que pertencem ao maligno. Deus fala para nós não satisfazermos a carne. São poucos os pontos que Deus fala. Agora, dentro desses pontos que Deus fala, tem 2 predominantes. E é o que a gente menos faz. É o amor ao próximo. Amor ao próximo. São 2 mandamentos poderosos, o primeiro e o segundo. O primeiro é amar a Deus, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Por Deus em primeiro lugar. Não só no momento em que eu não estou numa situação de checkmate, que eu tenho que escolher entre Deus ou alguém, ou entre Deus e alguma coisa, aonde eu venho iludibriar o meu coração, dizendo que eu quero os 2, mas aquele momento é um checkmate. Ou é um ou é outro, os 2 não dá para ter. E a gente quer contornar a situação. E às vezes alguns de nós erramos mais ainda, deixando Deus de lado e escolhendo aquilo que foi proposto do outro lado. E o segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas Deus, ele nos alerta em 1ª Epístola de João 3, 16, 17 e 18. Não amemos de língua e de palavra, mas amemos de fato e de verdade. São 2 pequenos mandamentos que Deus faz e fala para nós fazermos correspondente a ele e as vidas, as almas a qual Cristo morreu. Porque Deus, usando alguém que teve amor como nós, por nós como próximo, esse alguém usado fez com que esse evangelho chegasse até nós, essa palavra chegasse até nós. E hoje Deus quer nos usar nesse mesmo propósito, nesse mesmo objetivo, dizendo que assim como amaram a nós, trazendo esse evangelho até nós, assim também nós temos que amar o próximo, levando este evangelho até eles. E muitos de nós não entendemos e não nos unimos para propagarmos o evangelho e levarmos a palavra. A missão não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O mundo perece. A África, aqueles países mais humildes, mais simples, 3º e 4º mundo, sofre não só de dor, de fome, de miséria, de sede, mas sofre pelo escarneio da multidão de profetas enganadores que estão se criando a cada dia, levando multidões ao erro. E nós, que temos o acesso à verdade, nós que abrimos o nosso coração, nós que temos o Espírito de Deus habitando em nós, não permitindo que a gente erre, a não ser que a gente queira,
Como podemos ser egoístas e guardarmos isso para nós mesmos? Guardarmos isso no íntimo do nosso coração? Você sabia que 90% do mundo almeja, sonha ter a vida que nós temos? Pastor, mas eu tenho uma vida simples. Eu também posso falar. A gente tem uma casa para morar, que seja um quarto e cozinha, que seja de madeira. Nós temos uma casa para morar. Graças a Deus, nós temos um trabalho. Graças a Deus, nós temos água potável. Graças a Deus, nós temos uma comida, que seja o arroz e feijão, que seja o pão amanhecido. A gente tem. 90% da raça humana, não é que a pessoa inveja nós, não, elas desejam. Elas sonham em ter a vida que a gente tem. Porque elas não têm casa para morar. Elas não têm água potável para beber. Elas não sabem se vão almoçar ou jantar no dia de hoje. Ou se vão passar fome por 2 ou 3 dias. Os nossos filhos têm, graças a Deus, todo dia, que seja o leitinho, a mamadeira para tomar. 90% das crianças do mundo não sabem nem o que é leite. E nós nunca estamos contentes, nós nunca estamos felizes. Ainda somos liderados por líderes gananciosos das trevas, dizendo para você não se contentar com o que você tem, que Deus é obrigado a fazer, Ele tem que fazer, Deus não é louco de fazer, Ele não é doido de não cumprir a palavra, como se nós mandássemos em Deus. Aonde nós vamos chegar? Há uma arrogância tão grande, a ponto de nós não conseguirmos enxergar aqueles que estão abaixo de nós na sua simplicidade. E quando nós chegamos nessas pessoas, a gente vê que as pessoas compartilham, elas dividem, elas se esforçam, elas tentam cumprir aquilo que estão ensinando a ela, entendendo que é da parte de Deus, mesmo que falsos profetas estão ensinando elas a praticarem errado. E nós temos acesso à verdade. E qual a missão que Deus deu para nós? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Sim, vamos ajudar as pessoas com alimentos, vamos ajudar as pessoas com roupa em suas necessidades pessoais, do corpo. Mas o predominante é mostrar para aquela pessoa que nós temos um Deus, um Jesus que quer me usar como um canal de bênção, sim, para trazer o alimento para você e para o seu filho, para trazer a água para você beber, para trazer uma roupa para te agasalhar, um cobertor para você não passar frio, mas o mais importante, Deus quer me usar como canal de bênção para propagar o evangelho, para te trazer a verdade, para que você não só consiga aliviar a tua carga neste mundo, mas que você alivie a tua alma, fazendo com que ela não pereça no inferno depois dessa vida, mas ela entre no reino dos céus. Então, quando nós chegamos aqui na igreja de Cristo, nós temos as parábolas, Mateus, Marcos e Lucas, é muito claro, dos talentos. Deus dá 1 para um, 3 para outro, 5 para outro, né? Vamos aumentar, 10 para outro, 20 para outro. E aquele que tinha 20 dobrou para 40. O que tinha 10 dobrou para 20. O que tinha 5 dobrou para 10. O que tinha 3 dobrou para 6. E dentro da parábola Deus se alegra. Que diz, olha, eu te dei um pouco e você multiplicou. Você propagou, você levou, você cresceu. Mas aquele que tinha 1, guardou e enterrou. E quando chega-se o Deus, o mestre, o chefe, na parábola, ele devolve aquele 1. E o chefe, Deus fala para ele, se eu soubesse que você ia me devolver 1, que você ia enterrar, eu tinha dado para outro que tinha multiplicado como os outros fez. O que Deus está falando? Ele nos deu talento, Ele nos deu o conhecimento e a sabedoria, Ele nos deu um emprego, Ele nos deu um trabalho, Ele nos deu condições financeiras de nos unir para propagar o evangelho, porque você pode dizer, pastor Gregorucci, mas eu não tenho esse talento de pregar a palavra, eu não tenho esse talento de pregar o evangelho, eu não tenho um talento para poder compreender de como eu vou lá na Índia pregar o evangelho, eu não tenho talento nem para saber como é que eu vou pregar para a minha cidade, para o meu bairro. Mas você acha que o talento só se resume ao mundo espiritual, ou melhor, ao conhecimento da Bíblia? Não, o talento ele se resume também na parte que impulsiona a palavra de Deus. Por quê? Romanos 10:13. Todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus será salvo. Mas como crerão se não ouvirem falar dele? Se não há quem pregue. Então vem o talento daquele que vai pregar o evangelho. Mas como pregarão se não forem enviados? Aí tem o talento daqueles que vão beneficiar financeiramente as condições para o pregador ser enviado e pregar a palavra no mundo inteiro. Então vai ter os talentos que vão ser os dons espirituais. Vai ser o talento, a sabedoria e o conhecimento para pregar o evangelho. Mas também Deus está te dando um talento na tua mão. Se você está empregado, você tem renda, você tem aposentadoria, você tem empresa, você tem negócio, você gera renda. Essa parte financeira também é um talento que Deus pôs nas tuas mãos, porque não adianta haver quem pregue se não forem enviados. Romanos 10:13 em diante, leiam.
Formosos, iluminados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ele está dizendo, são aqueles que enviam o pregador a pregar o evangelho. Vocês, que da noite para o dia abrem um coração e se transformam em anjos do bem. Que abrem os seus corações e se unem a nós como anjos do bem. Então ele fala que formosos são os pés de vocês. Belos e formosos são os pés de vocês. Lê Romanos capítulo 10, versículo 13 em diante. Por que formosos? Porque Deus entende que se tiver o pregador e não for enviado, ninguém vai conseguir ter acesso à verdade e à palavra, vai se limitar àquela meia dúzia de pessoas. Mas Deus dá o talento para você. O talento das condições financeiras, das condições estruturais, de você poder ajudar a impulsionar um pregador, levar a palavra adiante. Que o pregador tem os seus talentos também, o conhecimento e a sabedoria. Então nós temos que entender que nós estamos enterrando o nosso talento. No dia de juízo final, Deus vai falar para mim, o que você fez com o talento que eu te dei? Sabedoria e conhecimento. Por isso que eu me esforço dia e noite para pregar o evangelho e expandir no Brasil e no mundo, dividindo com vocês, fala, gente, abre os olhos, se unem, pare de rejeitar o chamado, pare de colocar divisões e obstáculos naquilo que Deus tem para a nossa missão, de fazermos as nossas partes. E Deus vai falar, ei, o que você fez com o talento que eu te dei? Mas que talento, Deus? O talento financeiro. Dei trabalho, dei renda, dei empresa, dei negócio, dei bonança, dei fartura financeira para você. É um talento que eu pus nas tuas mãos. Mas o que eu faria com esse talento financeiro? Investindo numa obra para que aquele que prega a palavra consiga ir e pregar a palavra. Porque como pregarão, se não há quem pregue? Então Deus dá o talento para aquele que vai ser o pregador. A misericórdia, Deus me pôs aqui na posição. Mas como pregarão se não forem enviados pelas pessoas? E aí Deus dá o talento na sua mão, financeiramente, para você semear e nós sermos enviados. E ele diz, tão bom, formosos e iluminados são os pés de todos vocês que se unem para anunciar as boas novas aos olhos de Deus. Então eu venho com o meu talento e me proponho a pregar o evangelho. A sabedoria e o conhecimento que Deus me deu, não pela teologia, porque eu não tenho teologia. E Deus fala, agora você tem que chegar com o seu talento, que é a parte a qual Deus fala que financeiramente nós precisamos ter condições de proporcionar as alavancas que vai nos ajudar a pregar o evangelho no Brasil e no mundo. E uma das alavancas é um programa de rádio. Outra das alavancas, um programa de televisão. Outra alavanca, as redes sociais. Outra alavanca, a edificação de uma igreja física. Todas essas são alavancas que Deus nos dá para pregar o evangelho. E tudo isso só vai se concluir juntando os dois. O talento que Deus deu para o pregador, sabedoria e conhecimento para pregar a palavra, e o talento que Deus deu para você financeiramente para impulsionar e enviar a palavra e o pregador, quando se juntam os dois, Satanás cai por terra e a gente vai salvar a alma no Brasil e no mundo, para a glória de Deus.